doutora Sara Gama, que é promotora do Ministério Público, está aqui com a gente mais uma vez nesse bate-papo Luto por Elas, que é do Ministério Público do Estado da Bahia. E a gente vai conversar sobre um monte de coisa interessante, mas hoje especialmente sobre o vicaricídio. A gente tem falado sobre feminicídio, a gente fala muito sobre homicídio, sobre tudo que é sídio a gente fala. E hoje é o vicaricídio. Não é isso, é um nome até estranho, né? É estranho, vicaricídio, parece o apelido de alguém, né? Mas, se fosse o apelido apenas, não é? Pois é. Antes fosse somente um apelido, Antes fosse né? somente um apelido, não é verdade? Mas é uma realidade muito difícil de lidar e que a Lei Maria da Penha, ela trouxe um grande ganho que foi justamente dar nome às situações de violência, né? A partir da Lei Maria da Penha, a gente começou a entender que a violência contra a mulher ela existia e que ela tinha que ser nominada e tinha que ser, sim, criminalizada. E o vicaricídio ela já vem nessa esteira de avanços que a Lei Maria da Penha trouxe lá de 2006 para adequar à realidade do nosso país, que infelizmente é uma realidade muito difícil, né? E vicaricídio, essa palavra tão estranha, tão inovadora, na verdade. Eu não tinha contato. Quando eu fiz a faculdade, a gente não ouvia falar disso. Juridicamente, não existia, não. Isso é agora, recente, né? Os crimes sempre existiram, mas o nome, e é importante que se dê nome, volto a dizer, porque aí a gente pode reconhecer as situações através desse nome que é dado a uma determinada forma de violência, né? Então, não sei se você sabe exatamente o porquê desse nome vicaricídio, mas ele vem do latim. Vicarius, que significa substituição. Sim. Então, o que é que significa o vicaricídio? É comum que nós tenhamos, dentro da realidade da vulnerabilidade da mulher, mulheres que conseguem acessar o sistema de justiça e conseguem, por exemplo, a medida protetiva. Sim. O que é que aquele agressor faz? Ele não pode mais se aproximar da mulher, então ele vai procurar as pessoas que estão ao redor daquela mulher, as pessoas que fazem parte da vida afetiva da mulher. Sim. Né? Então são os filhos, são os pais, são amigos que têm uma relação próxima, pessoas que ele atinja para atingir aquela mulher. Por isso a substituição. Né? Sim. Ele não pode ir diretamente contra aquela mulher, normalmente por conta de uma proibição judicial, e aí ele vai e faz alguma maldade, às vezes inclusive crime letal, né? Contra a maioria tem sido assim. Tem sido, né? Infelizmente, e os filhos são os mais atingidos. Porque eu vou lhe falar, não há dor maior para uma mãe do que a perda de um filho. Poxa né? vida. Não há. E ainda por cima, dentro de um contexto de violência, em que a ideia que esse homem tem é de fazer com que ela se sinta culpada pela morte daquele filho. E aí ele vai, né, e faz, e nós temos casos, assim, recentes, casos antigos, que mostram esse modus operandi de um agressor como uma forma de se vingar, né? Tem o caso Sara, não é a doutora Sara Gama, não, é? O caso Sara. Sara Araújo, lá de exatamente. Goiás, né, de Itumbiara. É verdade, é um caso recente. Aí você vê, né, Genildo, quando a gente traz à tona um caso como esse, você vê o seguinte: o agressor, né, a pessoa que cometeu o vicaricídio, na época não havia essa tipificação ainda, né, mas veja, ele era um secretário de governo, era um homem com posses, era um homem inserido num contexto social positivo, né, no sentido de que tinha uma vida social, tinha condições financeiras, educação. Então ele estava num patamar de uma camada da sociedade que são poucas pessoas no país que tem. E aí isso serve até para a gente desmistificar a ideia de que só comete a violência contra a mulher aquela camada, só existe a violência naquela camada mais baixa da população, baixa no sentido de economicamente mais baixo, culturalmente mais baixo, aquelas pessoas que realmente ainda estão num extrato social negativo, no sentido, né, dessa ascensão social que nós todos buscamos. Mas veja, esse homem tinha tudo. E ele, por uma suposta traição, né, ele vai e usa de uma vingança atroz, porque ele mata os 2 filhos, né, enquanto essas crianças estavam dormindo.
antes dele fazer isso, ele deixa mensagens na rede social dele, muito típica de um comportamento narcisista, né? Em que ele praticamente ele culpa ela por isso, né? Para que ela traga dentro de si o resto da vida dela uma morte em vida. Covarde, né? Sem caráter. Covarde, né? Sem completamente, caráter. E ele vai e mata essas duas crianças, um menino de 12 e um menino de 8. Né? O de 12 morreu na hora, no local. O de 8 ainda ainda sobreviveu por alguns dias, acabou falecendo no hospital, mas você veja, essa mulher, ela foi tão vilipendiada no seu emocional, na sua vida, a vida completamente destroçada por uma tragédia como essa, porque inclusive ele se mata depois, né? E assim, Genildo, eu não sei se haverá para minha xará, para Sara Araújo, que eu coloco aqui toda a minha solidariedade, toda a minha compaixão pelo que aconteceu com ela e com a família dela. Eu não sei se algum dia ela consegue se recuperar. Eu também. E outra coisa, doutora Sara, falando sobre esse assunto aí, eu li, inclusive isso me assustou muito, comentários de pessoas que ainda condenavam Sara pelo fato. Dizendo, a culpada foi ela que traiu o marido. Sim. Olha, é algo assim que me parece que inimaginável, né? Você acreditar que a nossa sociedade esteja tão doente. E aí a senhora fez esse preâmbulo aí da conversa a respeito do criminoso e falou que ele era um cara legal, aparentemente, um bom pai e tudo mais. Mas a senhora não acha que tudo aquilo que ele fazia na vida era apenas uma aparência? E que ele estava... Porque ninguém vai de uma hora para outra mudar o caráter. Eu acho que isso já vem de berço, não? Com certeza. Ali, às vezes, as pessoas usam máscaras sociais, né? O agressor de mulher, ele tem esse comportamento mesmo. Tanto sim que é muito comum que nas audiências, as testemunhas de defesa, elas vão defender aquele agressor acreditando efetivamente que se trata de uma pessoa bacana, né? Aí elas dizem assim para mim, mas não, doutora, não pode ter sido ele, não. Isso aí, essa pessoa é muito bacana, se apresenta sempre como um cordeirinho, né? Pois é. Não, e assim, o que eles estão narrando ali não é mentira. No sentido da percepção social que as pessoas têm a respeito desse agressor. Porque ele dentro da comunidade dele, dentro das relações de trabalho, dentro das relações de amizade, ele tem um comportamento. Quando ele chega da porta de casa para dentro, ele tem outro, né? Então, essas pessoas, geralmente, elas vivem com essas máscaras sociais, até porque, por mais que hoje ainda aconteça, todo mundo sabe, hoje eu digo a você, todo mundo sabe que agredir mulher, que humilhar mulher, que estuprar mulher, que isso é crime. Então, as pessoas que cometem isso ainda podem até fazer, e fazem, infelizmente ainda fazem, mas elas têm consciência de que elas estão cometendo crime. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. O que elas acreditam é na impunidade. É a forma que eu penso, tá? Eu acho que, na verdade, não, eu tô cometendo um crime sim, porque tem lá até aquela tal daquela lei Maria da Penha, né, que fala que é crime. Mas é minha mulher, além do que vai dar o quê? Ela é minha mulher. Entendeu? Então acreditam efetivamente nessa impunidade por conta de todo esse machismo que está aí ainda permeando as relações, né? Eu chamo a sua atenção, você que está acompanhando esse bate-papo aqui com a doutora Sara Gama, que é promotora do Ministério Público aqui da Bahia, para que você assine ao canal, sem dúvida alguma, dê uma curtida, espalhe, compartilhe com outras pessoas, porque esta conversa nossa e outras que já estão aqui no canal, ela serve exatamente para que você aprenda o que diz a lei, aprenda a se defender, aprenda a denunciar. É uma conversa importantíssima essa que nós estamos tendo aqui. E aprenda a não praticar a violência, né? A violência isso diretamente também. É um recado também para os homens. E aí, viu, Genildo, eu peço até licença para dizer aos homens, porque às vezes eles dizem assim, porque agora homem é culpado de tudo. Gente, quando a gente fala de agressores, e se dirigindo especialmente aos homens, é uma questão de estatística. Não é porque eu, Sara, ou o Ministério Público, ou as instituições, elas estejam contra os homens. É porque as estatísticas mostram que quem mais pratica, mas é mais mesmo, pratica a violência contra a mulher, são os homens.
As razões a gente sabe, né, que é toda uma cultura de posse, de comando, de domínio, que foi fomentado durante milênios. Eu posso dizer de que desde que o mundo é mundo, existem essas subjugações que são feitas contra os mais fracos, né? Uhum. E aí, fraco, o que eu tô falando não é que a mulher seja fraca intelectualmente, mas fisicamente a mulher é mais fraca do que o homem. Isso é provado. Sim, sim. Tá? A compleição física de um homem é diferente da de uma mulher. Então, assim, a força da brutalidade, de quem pode impor a sua vontade pela violência, isso sempre predominou. Uhum. Toda subjugação de povos foi feita em cima disso. Uhum. E isso é trazido também para as relações pessoais, né? Então, o que os homens vivenciam é essa imposição de poder. E essa imposição, ela foi largamente aceita durante toda a formação da civilização humana. Mas não cabe mais. Não cabe mais. Se você quer ter uma vida pacificada, uma vida de harmonia, uma vida de respeito, você precisa respeitar o outro. Isso eu estou falando não é só em relação às mulheres, não. Qualquer relação exige respeito. Uhum. Você concorda comigo? Sem dúvida, qualquer uma. Né? Qualquer e aí os homens, eles precisam respeito da mulher para o homem, do homem para a mulher, de todos Exatamente. os lados. Né? Então, assim, Sara, você está aqui porque você só defende as mulheres. Eu defendo mulheres vítimas. Acho que praticam também crimes, eu não estou defendendo. Uhum. Aquelas que usam da Lei Maria da Penha, olha, gente, só para dizer uma coisa, porque é importante que eu diga isso. Sara, e a Lei João da Penha? Sabe por que não tem a Lei João da Penha? Volto a dizer, porque a estatística mostra que a grande maioria dos agressores são homens, tá? Mas tem mulher que mente. Tem, gente, mas é menos de 5%. Uhum. Menos. Tem mais gente mentindo sobre todos os outros crimes. Dizer que Genildo levou meu copo e denunciar na polícia. Tem mais gente fazendo isso do que mulheres dizendo que fulano me agrediu sem ser verdade. Tá? Você conhece algum caso em que o homem foi condenado injustamente e depois de condenado, depois de estar cumprindo pena, se descobriu uma outra história? De condenação não, mas de processo conheço. Conhece? Conheço. Uhum. Conheço o caso, sobretudo, e aí eu trago esse eixo que precisa ser repensado. Nós que estamos no sistema de segurança pública e de justiça e que temos essa vivência, veja bem, eu já tenho 18 anos, né? A Lei Maria da Penha está fazendo 20, eu já tenho 18 anos nessa temática. Certo. A gente acaba desenvolvendo um certo feeling, né? Um certo um olhar mais apurado. E eu garanto a você que hoje as pessoas que estão à frente, geralmente elas têm isso, porque nós somos capacitados, nós lidamos com isso no dia a dia. Um processo, quando chega para a gente, muitas vezes essa vítima ela passa também por uma equipe multidisciplinar que traz um relatório. Mas é muito comum, quando e eu estou falando comum, não no geral, assim, de todos os casos, eu estou falando comum quando há uma denúncia falsa, que essa denúncia seja causada por uma questão patrimonial, financeira. Sim, certo. Tá? Então, às vezes, a mulher inconformada por uma divisão, uma partilha, né, que para ela está sendo injusta, tal, ela aí vai e utiliza da lei. São poucas, tá? Volto a dizer, são raras, mas acontece. E eu já tive casos concretos disso, que graças a Deus, né, justamente por termos esse olhar, acabou que o próprio sistema observou e não condenou esse homem. Uhum. Né? Nós já tivemos casos. Então, não só aqui na Bahia, como no Brasil inteiro a gente vê isso. Uhum. Eu queria que a senhora fizesse assim uma contextualização do ponto de vista jurídico com relação ainda a essa história da violência vicária. Tá bom. Tá certo, doutora? Pronto. A gente está falando sobre isso, tudo mais, a repercussão disso na sociedade, os reflexos disso em uma família, né? Às vezes a família vê a mãe da ex-esposa ser morta, porque há uma vingança, e a gente viu o caso dos 2 filhos aí, e tem sido isso muito, muito natural. Então, eu queria que a senhora contextualizasse isso do ponto de vista jurídico. A violência vicária, ela se tornou tão evidente, em razão, inclusive, desse caso do Thales e da Sara, né, que aconteceu lá em Goiás, que fomentou que o legislador brasileiro hoje promulgasse a Lei 13.386, né, Sim. Agora em 2026, que tipifica o vicaricídio. Olha que nome, né? É um nome ainda
É meio estranho. É. Mas o vicaricídio, é um crime hediondo. Uhum. Olha só. Ele foi tipificado como crime Crime hediondo. Uhum. Que, para quem não conhece a terminologia, os crimes hediondos são aqueles classificados como os mais graves, tá? Tanto sim que a pena que foi colocada para ele é a mesma pena do feminicídio. É um mínimo de 20 e o máximo de 40 anos. Ou seja, é a maior pena que acontece dentro do nosso ordenamento hoje. Código Penal, né? Tanto o feminicídio como hoje o vicaricídio. E o vicaricídio é isso. É quando o agressor ele se utiliza de pessoas próximas da vítima. Sim. Para atingi-la, né? Então ele mata os filhos, ele mata os pais, ele mata às vezes, acontece às vezes inclusive amigos. Nós tivemos uma situação que também ainda não havia tipificação de um caso de uma moça em São Paulo, que aquilo para mim, eu fico assim pensando, gente, você falou do contexto social, eu só me lembro desse caso. Veja, sim, ela já tinha terminado o casamento, era um casamento, ela tinha um filho com essa pessoa, né? Tinha terminado, ela tinha diversos registros de ocorrência contra ele. Diversos. Salvo engano, eram 11 registros de ocorrência. E ela, 2 dias antes, né, do lance da situação fatal, ela pede nova medida protetiva, porque eles se encontraram na escola, ele com medida protetiva... Não, minto. Ele já estava sem medida protetiva, né? O judiciário achou que não precisava mais. Só que ele vai para a escola da criança e ele se aproxima dela e tem toda aquela confusão e xinga, humilha, enfim. Aí ela pede nova medida protetiva, o judiciário não dá, tá? Negou a ela essa medida protetiva. Isso uns 3 dias antes do ocorrido. Aí ela está no carro com o atual namorado, com que ela já estava se relacionando há mais de 1 ano. E esse atual namorado também era separado e também tinha uma filha na mesma idade do filho dela. Eram 2 crianças, acho que na faixa de 7 anos de idade. E estão os 2 no carro, ele vem, se aproxima, né? Mata ela, mata ele. Meu Deus do céu. Na presença das crianças, dentro de um carro. Jesus. E ele vai... retira o filho dele de dentro do carro, diante daquela cena, a mãe morta e o namorado da mãe, padrasto, né, já tinha uma relação, enfim, morto, retira o filho e deixa a menina, a filha dele, dentro do carro. Genildo, dá para imaginar o trauma dessa criança? Eterno. Trauma eterno. Eu como mãe, como avó, eu não consigo dimensionar o que foi a dor de ambas as crianças. Ambas. Aquele menino, eu não sei se para ele ser tirado do carro pelo assassino da sua mãe, que ele viu ser assassinado, eu não sei se não foi pior do que a menininha, coitada, que ficou lá com 2 cadáveres dentro de um carro. Sim, sim. Eu não sei quem é pior. É uma dor tão grande, né? Um trauma tão grande. Como é que você... será que vai ter cura? Será que algum dia essas 2 crianças poderão ter uma vida de um padrão de normalidade? Eu acho que não, porque impressiona o nível de crueldade, né, doutora, em cada evento desse. Então, assim, esse crime dessa moça foi lá em São Paulo, ainda não havia tipificação do vicaricídio. Mas, para mim, o vicaricídio, ele fala especificamente da morte, né? De matar aquelas pessoas próximas. Mas, para mim, há uma nuance aí dessa morte emocional que essa pessoa causou nessas crianças. Você concorda comigo? Sem dúvida. Que há uma morte emocional. Sem dúvida alguma. Todo aquele padrão de crescimento emocional. Inclusive, há estudos que mostram que crianças que são submetidas a um ambiente violento, elas têm um estresse de pessoas que vivem em lugares de guerra. Olha a dimensão. Minha Nossa Senhora. Olha a dimensão. Será que essas pessoas amanhã que se tornaram adultas terão relacionamentos normais, né? No que eu falo de respeito, sim, gente, sim. porque para mim normal é respeitar o outro. Claro.
Então, quando eu falo assim, relacionamentos normais, sabe, Genildo, eu tô Sim, falando disso. eu sei. Você acha que consegue? Não. Não, Difícil, porque né? por menos, por fatos que não são gerados através da violência, a gente já sente eternamente, a gente não esquece. Imagine a pessoa que convive com um tipo de situação dessa, não é verdade? É trauma severo. Vem coisas à minha memória quase que diariamente, na hora de dormir, que não são ligadas à violência, mas coisas da vida que se passaram tal e que me deixaram marcado. Imagine então uma pessoa dessa que vive uma situação tão impressionante. Brutal, né? Brutal. É de uma brutalidade inimaginável. Exatamente. Doutora, passa na sua mão o inquérito que a polícia encaminha depois para que haja a denúncia? Não, na minha especificamente não, porque o nosso núcleo, ele lida com as violências de gênero, Sim. né? Aí vai, por exemplo, do assédio, né, que acontece no ambiente externo. Sim, sim. Como a violência contra a mulher dentro do contexto da Lei Maria da Penha, que é aquela violência doméstica e familiar. E os crimes de assassinato mesmo, em que tanto as mulheres quanto, no caso, o vicaricídio, né, que seriam os filhos, pais, etc., o tribunal do júri, ele é constitucionalmente o juízo específico para processar e julgar crimes dolosos contra a vida. Então, vai diretamente para os colegas promotores e juízes do tribunal do júri. Ah, do tribunal do júri, tá certo. Agora, é bom que a gente sempre dê uma orientação aqui às pessoas. Como é que a pessoa pode perceber, né, uma situação dessa? Como é que uma mulher dentro de casa, por exemplo, pode perceber uma situação de que ela pode ser amanhã ou depois vítima de um vicaricídio, um feminicídio, veja, uma violência, nós temos algo assim? O Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Sim. Que é um instrumento que dá uma espécie de um diagnóstico. Como é que é esse formulário? Eu queria que a senhora explicasse. Esse formulário é interessante. Esse formulário ele vem para o Brasil através de uma parceria entre o Conselho Nacional do Ministério Público e a União Europeia. Né? Sim. Foram feitos estudos, porque esse formulário, desde a década de 90, por exemplo, já existe nos Estados Unidos, no Canadá. E aí, quando chega agora em 2020, o Conselho Nacional faz essa imersão, né, com a União Europeia. Eu, inclusive, fui uma das especialistas que fui convidada. Eu fui para Portugal e fui para Espanha para conhecer o formulário de lá. E nós trouxemos a experiência europeia para cá, né, para o Brasil. E inicialmente tivemos um formulário chamado Frida, Sim. que era composto com 20 questões. Essas 20 questões, elas mapeavam a violência, mas o Frida ele tinha um probleminha, na minha opinião, que acabou prevalecendo, né? Na época eu estava como coordenadora nacional de uma comissão permanente de violência do Ministério Público, de combate à violência contra a mulher, e aí me incomodou o fato de aquele formulário, aquele inicial, ele era preenchido por profissionais capacitados. Sim. Ótimo, maravilha, né? Quando você tem disponível na sua equipe psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, maravilha. Mas para a mulher que está em casa? Mais ainda. Eu lhe pergunto, Genildo, dos 5.570 municípios que nós temos no país, você acha que todos temos profissionais capacitados? Não. Então, se o Frida fosse aplicado daquela forma, eu estaria dizendo que a vida da mulher de Brasília, da capital de Salvador, do Rio e de São Paulo, vale mais do que a vida da mulher do interior do Acre. Tá, deixa eu só explicar. Esse Frida, ele tá disponível para quem? Quem é que tem acesso? O Frida não está mais disponível. Não? Não, por quê? Meu Porque Deus. justamente, não, mas é uma boa notícia. Justamente por isso, porque ele tinha que ser aplicado por profissionais capacitados, nós fizemos um movimento. Eu, na época, coordenadora da Copevid, junto com os juízes do Fórum Nacional de Violência Doméstica, né, o FONAVID, nós fizemos um movimento dentro do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça e conseguimos mudar isso. Sim. Então, nós transformamos o Frida no FONAR, Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que tinha inicialmente 27 questões. Hoje já há uma alteração no FONAR, porque nós já incluímos a violência psicológica, né, que não existia na época. O FONAR, ele é feito com perguntas muito, muito claras. É de você preencher com um xizinho, sabe? É diretamente a mulher. Pela própria vítima. Muito bem. Aí eu lhe digo assim, eu, na minha equipe do NEVID, né, do núcleo que eu coordeno, eu tenho um assistente social que trabalha lá comigo. Certo. Então, se essa mulher ela não se sente apta
a preencher esse formulário, eu tenho o apoio da minha equipe. Isso está disponível nas redes sociais, na internet, para qualquer pessoa? Está disponível na internet, é só acessar os sites do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Todo pedido de medida protetiva, obrigatoriamente, tem que ir com o FONAR, tá? Então, certo. Todo pedido de medida protetiva tem que ir acompanhado do formulário. Por quê? Porque aquele formulário, como eu lhe disse, ele vai lhe dar um diagnóstico. Aí eu vou dar um exemplo. Você perguntou se a mulher podia perceber que ela pode ser vítima e que seus filhos podem ser vítimas. Você preenche um formulário e, a depender da sua resposta, o próprio formulário automaticamente já vai dizer já que ele é objetivo. Nós que estamos, né, no lado da decisão, digamos assim, sim, que está dentro do sistema de justiça, que vamos dar o parecer favorável, desfavorável, ou a sentença e tal, a gente tem a capacitação de saber que aquela resposta que aquela mulher deu, ela denota, às vezes, uma gravidade muito maior do que o que ela percebe, Genildo. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Esse exemplo eu trago muito claramente, porque é assim, é o que eu vejo de mais comum. A mulher que diz assim pra gente: ele me ameaçou com a faca. Certo. Na cabeça dela, aquilo foi um rompante. Foi um momento em que ele perdeu a cabeça, em que ele estava muito irritado e que ele não é capaz de fazer isso. Mas por que ela pensa isso? Porque é muito ruim você ter a consciência de que aquela pessoa que você escolheu para você pode lhe matar. Ninguém quer. E aí não é crítica não, tá? Sim. É porque emocionalmente, existe inclusive estudos da psicologia que mostram que a gente se agarra às boas memórias. Porque nenhum relacionamento é briga o tempo inteiro. Tá? Nenhum relacionamento. Tem um relacionamento, todo relacionamento tem a fase da lua de mel, tem a fase das flores, do romantismo. E nós, como seres humanos, e eu falo isso de uma forma genérica, não somente no contexto da violência doméstica, mas como ser humano, nós nos agarramos às boas lembranças. É uma sobrevivência emocional. Porque senão, você já pensou o que é você ficar pensando o tempo inteiro nas coisas ruins que você vive? Que você já passou, que você foi vítima, às vezes de uma relação dentro de casa de pai e mãe, abusivos, violentos. A gente se agarra aos bons momentos. Então, essa mulher não é que ela seja nenhuma, é uma ingênua, é uma boboca, não. Ela é preparada por uma questão de sobrevivência emocional, para se lembrar das boas coisas. Então, às vezes, ela não consegue dimensionar. Ela vai me dizer, ele me ameaçou com a faca, mas ela vai dizer assim, mas isso é uma bobagem, doutora, era a faca que estava na mesa da cozinha para passar manteiga, entendeu? É uma bobagem. Não é bobagem, Genildo. Você sabe, nós vamos saber, através dessa resposta, que essa mulher tem 20 vezes mais chance de ser morta. Certo. Eu vou, inclusive, aqui fazer uma pergunta à doutora Sara. Eu gostaria de pedir uma coisa a você, mulher que está aí acompanhando esse bate-papo nosso aqui, para dizer o seguinte: pode botar aí embaixo aí, se você percebe ou já percebeu ou já foi vítima de algum tipo de violência, e se foi, em que momento exatamente você percebeu. Escreva aí, escreva, se quiser use um pseudônimo, se quiser também use o seu nome, sem problema nenhum, mas é para que a sociedade possa ter conhecimento de detalhes, como por exemplo, existe algum sinal, que eu diria assim, prático, doutora, que a pessoa possa perceber que ela está dormindo com o inimigo? Tem vários sinais, inclusive a gente tem uma estratégia chamada violentômetro, né? Que vai escalonando. Veja, o feminicídio é o ápice desse escalonamento, tá? Sim. Então o violentômetro vai dizendo, o cara que humilha, o cara que grita, que controla, ele vai crescendo. E em relação à violência vicária, né, do vicaricídio, tem um dado muito importante dentro do formulário, que é quando esta mulher tem filhos de outros relacionamentos. Gente, isso, para aqueles relacionamentos abusivos, tóxicos, agressivos, isso fomenta a violência. Tá? E não é incomum que aquele homem que agride a mulher agrida também os filhos que ela tem, principalmente de outros relacionamentos. E às vezes não é agressão com tapa, não é agressão com tiro ou enfacada, é agressão sexual. Não vou contar uma história para você. Assédio, uma série de coisas. Horrível. A gente sabe que existe isso, né? Infelizmente, a grande maioria dos abusos sexuais acontecem com menores de 13 anos, dentro a grande maioria meninas e dentro de casa, tá bom? Então, assim, e quem pratica? Pais, padrastos, avós, primos, pessoas que estão dentro do contexto
de afetividade e de familiaridade dessa mulher. Por sinal, a maioria dos casos hoje em dia. Sim, a grande maioria. A grande a maioria dos abusos isso. é isso. Mas assim, veja, nós tivemos um caso muito emblemático, inclusive envolvendo um colega, tá? Eu não me lembro bem o estado, não estou confundindo se foi em Minas ou se foi em Pernambuco, eu não me lembro bem. Mas o fato é que ele era casado com uma advogada, e ele... Essa advogada era divorciada, tinha um filho de outro relacionamento. Eles se casam, têm um filho juntos, né? E eu soube, né, pelo que a gente soube do próprio inquérito, ele acaba matando essa mulher, tá? Ele mata essa mulher. Ele comete, na época não era nem feminicídio, isso é um caso bem antigo. Mas eu soube que dentro da casa dele, olha o que eu tô falando de um promotor de justiça, tá, gente? Dentro da casa dele, a geladeira da casa era partida assim, no que sentido? Aqui em cima fica o que seu filho pode comer. Aqui em tal prateleira, o que nosso filho pode comer. Havia distinção. Meu Deus do céu. Do que o filho dela poderia comer e do que o filho do casal poderia. Certo. E não era uma distinção favorável, não. Você está entendendo que era uma coisa... O garoto, o filho da vítima... Se fosse favorável, misturava tudo. Misturava tudo, né? Se fosse uma relação afetuosa de amor, não existiria divisão. Poderia, no máximo, acontecer de você dizer para um filho mais velho, porque o menino já era adolescente, olha, deixa esse danoninho aqui, que é mais para criança, com outras coisas. Isso é normal dentro de uma relação familiar. Mas daí a você estabelecer o que é que o filho dela poderia comer e o que o filho deles, do casal, poderia, né? E havia supressão de alimentos, e se queixava, dizia que o menino comia muito. Gente, era um adolescente, né? Enfim, então, esse é um sinal. Certo. Tá? Se você me perguntou, tem sinais? Esse é um sinal. Se você, mulher, está dentro de uma relação e você tem filhos de outro relacionamento e você observa que o seu parceiro faz distinção entre essas crianças, que humilha o seu filho... Bota o pé atrás. Fica de olho. Olha, não é mais do que fica de olho. Eu saía disso. Eu saía. Tá? Mas assim, é porque, como eu volto a dizer, a violência ela é escalonada. Ela chega ao feminicídio como o ápice, ela chega ao vicaricídio como ápice. Então, observem os sinais, né? Há possibilidade de uma modificação desse comportamento abusivo? Se esse homem for tratado, no sentido de que, não estou falando de, é maluco, tem que ir para psiquiatra, não tem nada disso, gente. Vamos parar com essa ideia de que frequentar psicólogo, psiquiatra é de maluco. É de pessoas que precisam tratar a sua cabeça. E é muito bom que se faça terapia no mundo louco que a gente vive hoje. Você se posicionar, ter a sua cabeça boa, gente, é maravilha, tá? Então eu recomendo para todo mundo. Sem dúvida alguma. Porque é um bombardeio, né? Infelizmente, de coisas ruins. A gente precisa se cuidar. Sem dúvida alguma. A gente está falando aqui muito a senhora falou agora há pouco um assunto importante, que quando notar que há uma rejeição, diria assim, ao filho que não é do casal, que a mulher pare para pensar, e a senhora já disse assim, eu pularia fora, né? A senhora aponta isso como a grande solução, e quais seriam os outros caminhos, doutora? Não há... Por que a gente ainda tem uma violência tão crescente, tão vergonhosa no nosso país? Porque não tem solução mágica, tá? É uma mudança de paradigma, é uma mudança de comportamento que tem que passar por todas as pessoas. Porque, Genildo, veja, nós repercutimos aquilo que a gente aprende. Você concorda? Sim. O exemplo que você viu na sua casa, você vai repercutir nas suas relações. Sem dúvida. Então, pronto. Então, assim, você se dá... Eu falo muito assim, que essa questão do machismo... Sara, você né, há uma rejeição, né, a ideia do feminismo como oposição aos homens. Não é isso, não. E eu não vou entrar nem nessa seara, porque isso é uma discussão dialética, de ampla, conceitos, filosófica, não é isso que eu quero, não. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o nosso ambiente é um ambiente machista. O ambiente que a gente vive, né? O nosso país é um país ainda trazendo elementos do machismo, do patriarcado, a gente ainda vive isso. O que é que nós precisamos fazer? Enquanto homens e mulheres de bem, que a grande maioria das pessoas que praticam violência contra a mulher são pessoas de bem. No que sentido que eu estou falando?
social. É gente que está no trabalho, é gente que está produzindo, é gente que está nos estádios de futebol. Eu não estou falando do marginal, da pessoa que vive do crime, não. Existem as pessoas da criminalidade que praticam, existe. Mas eu estou falando do cidadão comum. Esse é o nosso cliente. Tá? É o cidadão comum. Sim, é aquela sim. pessoa que está em qualquer contexto. Porque ele reproduz aquilo que ele aprendeu. Então, o que é que nós precisamos fazer? Hoje eu tenho consciência que eu já tive muitas falas machistas. Sim. Então, eu combato em mim mesma. Eu, para lidar hoje, há 18 anos, hoje que eu falo, há 18 anos, com essa temática da violência contra a mulher, eu precisei me desconstruir em muitos conceitos. A primeira coisa que eu precisei fazer, e que eu oriento todas as pessoas que lidam com essa temática, não julgue essa mulher. Não olhe para ela e diga assim, também, com essa roupa. Aí, tá falando, né, que o cara tá mexendo com ela na rua, olha a roupa que ela está usando. Aí está a falha da sociedade, doutora? Exatamente. É quando você Uma tem um das olhar, falhas, né? uma das falhas, mas é quando você tem um olhar que ainda é cheio, embebido no machismo, na misoginia, no preconceito, na subjugação. Quando você pensa assim, você acaba transmitindo para o seu comportamento essa negatividade. Então, Certo. eu não falo somente em relação às mulheres, não. Por exemplo, o racismo. O que é o racismo? Se não ideias arcaicas, idiotas, imbecis, desumanas, de que eu sou superior porque eu nasci com a cor da pele mais clara. Que ideia idiota. Absurda. Que ideia imbecil. Não é verdade? É verdade. Mas as pessoas continuam reproduzindo. E aí, em algum momento, isso eclode. Por quê? Porque tá dentro de mim. Aí eu tô muito bem. Socialmente eu sou ótima, sou uma maravilha. Agora nós tivemos um caso aqui no Pelourinho, uma turista que veio do Rio Grande do Sul, ofendeu a pobre da vendedora, chamou de macaca, disso, daquilo. Ela se sentiu superior porque a pele dela era branca. Pois é, a senhorinha lá, Gente. a idosa de Brasília que veio pra cá sei lá, e botou o policial pra baixo porque o cara é um negro, entendeu? Dá pra acreditar numa Absurdo coisa isso. dessa? Aí você vê, essa mulher é alguma marginal? É alguma. Tem ficha criminal? Não tem. Ela mesmo disse, Não tem. eu sou uma senhora, eu sou uma idosa, eles estão me maltratando, eu só achei isso, só achou isso. Só achei que ele era menos porque tem a cor da pele diferente da minha. Pois é. Então, assim, eu trouxe esse exemplo do racismo porque é claro, é muito claro quem é branco, quem é preto, e eu ter preconceito porque alguém é preto. Mas aí vem outras situações que não são tão claras, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a vida inteira nós criamos os nossos meninos para estarem nas ruas, para estarem enfrentando a vida, para estarem nos espaços públicos, e as nossas meninas para serem recatadas e estarem dedicadas. A partir do momento em que nós não fazemos mais isso, porque hoje não cabe mais no mundo mulheres, quem quiser até ser e tiver suas relações, olha, eu optei por ser dona de casa. Certo. É a minha relação e eu estou muito bem. Eu conheço mulheres assim e que vivem muito bem, obrigada. É um acerto, é um ajuste que eles fizeram e que, havendo respeito, tá tudo certo. Minha mãe viveu 72 anos com o meu pai, como casada, sendo entendeu? dona de sendo casa. dona de casa. Sem um problema. Sem nenhum graças problema, a Deus. entendeu? Então, assim, eu gosto de falar nisso porque às vezes a gente fica com a ideia de que a mulher que está dentro de casa é menor, é menos importante. Não tem nada disso, né? Não tem nada disso. A importância de cada um é só a forma como o que eu coloco é que o mundo hoje, ele já precisa de mulheres em outros espaços. Ele já pede isso, né? Até para que a gente cresça enquanto civilização. Então, a partir do momento em que nós ocupamos outros espaços, nós precisamos desse respeito também nesses espaços que estamos lá. E isso aí, Genildo, infelizmente, é preciso estar batendo nesse martelo todo dia, é preciso estar falando todo dia. Por isso é que eu digo, não é fácil. Não é Você fácil. está lidando com uma temática extremamente complexa. E por isso, doutora, que a gente precisa agora parar um pouquinho para falar também, né, de solução, ou pelo menos de alguns caminhos, né? Nessa conversa importante. E aí eu pergunto, o que é que precisa avançar? Alguma coisa com relação à lei ainda? Bom, a gente, assim, no Congresso Nacional tramita mais de 200 projetos de lei para alterar a Lei Maria da Penha. Eu não tenho conhecimento de todos esses projetos. Eu, na verdade, assim, quando acaba sendo aprovado nas comissões de Constituição e Justiça, que se dá uma publicidade,
E às vezes a gente tem que ir lá apagar o incêndio, sabe? Às vezes a gente tem que ir lá colocar nota técnica. Quando eu falo a gente, é enquanto especialista, sim, né? sim. Eu hoje faço parte, eu represento a Bahia nessa Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica, Certo. que compõe todo o Ministério Público Brasileiro, né? Então, assim, às vezes acontece de ter um projeto de lei, nós tivemos recentemente, o que foi chamado do Estatuto do Estuprador, né? Foi que inclusive chegou aí para o Senado, ele foi aprovado na Câmara, chegou aí para o Senado, que dava ao estuprador, o cara que estuprasse a mulher, se ele assumisse aquele filho, ele tinha direitos de pai. Gente, pois é, né? Meu Deus do céu. É de doer. Mas estava lá, foi aprovado. E aí nós tivemos Na que CCJ. correr para fazer todo o movimento. E diga-se de passagem, graças a Deus, as redes sociais hoje, elas têm também essa função muito boa. Sim, ela adoece, mas tem alguns momentos em que ela é um remédio, esse lado né? bom. Por quê? Porque a partir do momento que se divulgou, foi tanta manifestação, foram tantos organismos, tantas entidades, tantas ONGs, tantas mulheres sozinhas que se manifestaram contra, que o legislativo fez, epa, vamos parar para pensar aqui, vamos embora voltar aí atrás, até porque eles precisam do nosso voto, né? E aí eu digo, mulheres, nós somos a maioria do eleitorado. Assumam esse pequeno poder que nós temos, que não é pequeno, tá? Que não é pequeno. Pequeno que eu falo no sentido né, do voto ser um gesto apenas, mas assim, votem para lhe representar quem efetivamente lhe representa. E coloquem mulheres também, porque nós temos um percentual ridículo de mulheres dentro do legislativo. E as mulheres, quando estão dentro do legislativo, boas representantes, porque tem representante ruim também, tá? Eu sou daquelas que digo, não é porque é mulher que é vítima, não é porque é homem que é agressor, não é porque é mulher que é tudo bom, não. Olhem o comportamento, olhem o proceder daquelas pessoas. E se é o caso de se colocar uma mulher nesse local, que se coloque. Sim. Porque as mulheres, normalmente, elas têm uma visão que são nossas, né? A gente sabe o que a gente passa. Porque sempre há esse desafio, viu, Genildo? Eu desafio quem estiver me ouvindo aqui agora, uma mulher que esteja me ouvindo, e que me diga que nunca passou por um episódio de violência. Dentro de casa. Não só dentro. Na vida. Aí eu coloco na vida, sim, na vida. Ah, não, Sara, eu fui uma mulher que fui criada por um homem muito, mas muito amoroso. Muito. Que me estimulou a ser quem eu sou. Tenho uma relação bastante duradoura, sou casada há muitos anos, com um homem que também não tem esse procedimento de querer me diminuir. Certo. Entretanto, eu já fui vítima, quando eu era adolescente, dentro de transporte público. De estar dentro de um transporte e sofrer uma importunação sexual. Então, eu faço esse desafio, porque eu lhe garanto que não tem nenhuma mulher, tá? Que não tenha passado por uma situação dessa. E aí vem a pergunta, como é que se protege essas mulheres, doutora? É só com leis ou com a cabeça das pessoas também? É com tudo. As leis, elas servem para... O que é uma lei? A lei é uma cerca, vamos botar assim. Sabe aquelas... Quando você cerca os locais para permitir somente aqui você passa, ela limita, não é verdade? A lei, ela tem esse caráter limitante, porque ela vai dizer que saiu daquele caminho, você está cometendo algum crime, alguma infração. E isso é importante, porque senão você já pensou que seria a barbárie de cada pessoa fazer o que quisesse, de não ter, né, essa... Então a lei, ela é muito importante. Mas mais do que isso, é a consciência de que qualquer vida merece respeito, de que a minha parceira, seja eu homem ou seja mulher, porque as relações homoafetivas também têm violência, né? Que a minha parceira merece ser respeitada, tá? A partir disso aí, dessa consciência, você muda o seu comportamento. Então, por exemplo, eu estou dentro de um relacionamento e eu percebo que eu não gosto mais daquela parceira, que eu estou interessada em outra pessoa. Então, como eu tenho respeito por ela, como eu tenho respeito pelos filhos e pela família que eu já tive com ela, eu saio do relacionamento. Tá? Saio do relacionamento, eu vou ter a minha vida e ela vai ter a dela. Isso é respeito. Isso é respeito. Se a gente tem um patamar de respeito nos nossos relacionamentos, qualquer relacionamento, seja com meu colega de trabalho,
seja na rua, se eu respeito o garçom que vem me servir e digo a ele muito obrigada pelo serviço que você está me prestando, se eu sou educada, isso é a grande mudança que nós precisamos. Agir com respeito em todos os nossos contatos, em todas as nossas relações. Isso faz com que dentro de casa haja essa repercussão e aí sim a gente vai poder diminuir e exterminar. Meu maior sonho, o dia em que eu acordar e disser assim, eu vivo em um país, Genildo, que eu não preciso de leis para me dizer o que é óbvio. O que é óbvio. Que você tem que respeitar a mulher que está com você, que você tem que respeitar os filhos que essa mulher tem, que você tem que respeitar os pais que essa mulher tem. Existe alguma sociedade que viva isso no mundo? Eu acho que não. Né? O mundo tá tão doente. A gente tem sociedades que viva essa consciência, né? Olha, eu tive um negócio interessante. Eu falei que eu fui a Portugal e a Espanha estudar o formulário de risco. E agora, recentemente, no final de março, nós tivemos um congresso estadual do Ministério Público, eu fui palestrante, junto com uma palestrante portuguesa. Sim. Essa palestrante, ela veio trazer, por sinal, foi uma palestra muito linda e ela termina com um fado lindíssimo, emocionante, gravado por cantoras portuguesas, um fado falando da violência que arrepiou todo mundo, né? Porque é muito bonito, muito, muito emotivo. E ela trouxe, eu achei interessante porque ela chegou e falou assim, Portugal está assim, muito difícil, você veja, o ano passado, nós tivemos 35 feminicídios. O ano inteiro. O ano inteiro. Lógico, o que gente, é muita coisa. É muita coisa. Não, e vamos lá, peraí. Claro. É muita coisa. Cada feminicídio sim. é uma vida, é uma história ceifada, claro. Enfim. Quase 3 por mês. Pronto. Mas veja, tudo bem. Portugal é deste tamanho, o Brasil é deste. Ok. Então, vamos fazer essas comparações. Olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho de Portugal. Ok, eu entendo isso. Mas o que eu estou querendo falar é que ela estava extremamente indignada, chocada, que Portugal teve 35 feminicídios. A Bahia teve 102 no ano passado. O Brasil teve 1.568, se eu não me engano, o ano passado. Então, assim, é para a gente estar indignado, sim. Tá? É para a gente pensar o que a gente pode fazer. Precisamos pensar nisso. Pensar muito. Muito. Pensar e muito. mais do que pensar, agir. Doutora, a cadeia para o feminicida, para o cara que comete o vicaricídio, é o único caminho que se tem hoje? Não. Deixar ele preso lá durante 40, 50 anos? O que comete, sim, tem que haver a punição, porque tem que ter uma responsabilização criminal sobre isso. Ele cometeu um crime. Certo. Entendeu? Então ele vai ter que ser responsabilizado. Mas antes dele cometer, ele pode sim mudar, ele pode reavaliar a sua conduta. E nós temos hoje os grupos reflexivos para homens. Né? Mas como é que o cara pode fazer essa reformulação na conduta dele, do comportamento dele, convivendo com tudo o que a gente está vendo aí nessa sociedade? A senhora acha que psicologicamente é possível tratar uma pessoa dessa? Não tenho dúvida. E lhe digo, sabe por quê? Porque nós já temos estatísticas. Nós temos estatísticas que mostram que aqueles homens que passam por grupos reflexivos, existe um índice quase nulo de reincidência. Sim. Tá? Então, aquele homem que foi colocado num grupo... Hoje ele é levado ao grupo reflexivo quando ele já responde por uma medida protetiva. É definitivo esse comportamento? Definitivo. Definitivo. Nós não temos histórico de reincidência. Sim. Entendeu? O que significa que aquele homem se desconstruiu. Ele ouviu as mazelas que a violência causa. Ele entendeu que ele, inclusive, é vítima. O homem é vítima também. Em que sentido? Sara, você está falando que a mulher que bate no homem? Não, existe também mulheres que batem homem. Mas não é isso que eu estou falando, porque, volto a dizer, a estatística é mínima. E quando a gente conversa a respeito disso, eu fico sempre levando em consideração a maioria, tá? Então, mas existem homens que, quando eu falo que o homem é vítima do machismo, você sabe por quê? Porque ele se suicida muito mais do que as mulheres. E por que ele faz isso? Arrependimento. Olha, fraqueza. Fraqueza. Eu diria que é uma fraqueza. É fraqueza o quê, Sara? Você está dizendo que o homem é fraco? Não. Eu estou dizendo que ele é emocionalmente fraco, porque não deram a ele... Nisso a gente concorda. O homem emocionalmente é mais fraco que a mulher. Pois é. Mas por quê? Porque não foi dada àquele menino a oportunidade de ser humano.
Menino não chora. Homem não chora. Você não pode fazer isso. Você não pode ter... Então, esses meninos... Mas quando a gente... Aí eu vou contestar, posso? Pode, claro. Quando a gente fala isso, quando a gente reflete a respeito disso, dizer que foi desde menino e tal, a gente não coloca a culpa na sociedade, não diz que o criminoso é vítima da sociedade, doutora? Não, porque, veja só, aí eu não estou falando do criminoso, eu estou falando do menino que vai ser um homem que vai se suicidar, ele é vítima. Sim. Ele é efetivamente a vítima. Entendeu? Mas assim, não é que ele seja vítima da sociedade. É porque, lógico, veja só, o Genildo, todos os dias quando a gente acorda, a gente tem opções, não é? É. Não tem opções. De levantar ou continuar deitado. Ou continuar deitado, trabalhar, não trabalhar. Então assim, eu não coloco nos ombros da sociedade as opções que as pessoas fazem, não. Sim. O que eu estou falando é que quando a gente cria nossos meninos, principalmente, tirando deles a humanidade, porque chorar é humano, ser sensível é humano, falhar é humano, tá? Então, quando a gente tira deles a possibilidade e diz a eles, se você fizer isso, você é menos homem, olha o caos que a gente cria na cabeça de uma pessoa. E, infelizmente, isso é o que mais acontece, tá? E aí eu vou falar, é porque a sociedade faz isso, então é vítima da sociedade. Não, gente, é vítima de comportamentos que a gente repete querendo repetir. Porque opções nós temos. Então, se eu posso escolher ser uma mulher gentil com as pessoas, educada com as pessoas, ou ser uma grosseira, como a gente vê, inclusive, em mídias, tá? Se eu tenho essa opção, eu tenho que responder pelos meus atos. Certo. Você concorda? Concordo, sim. Então, pronto. Então, não vou colocar... porque eu fiz isso porque a sociedade que faz, me criou assim. Você pode mudar. A sociedade não impõe. Eu acho que a sociedade mostra e a pessoa vai seguir de acordo. Exatamente. Concorda que ela dá uma moldura? Ela dá uma moldura. Sim. Mas você vai ficar nisso se você quiser. Exatamente. Tá? Então, assim, por isso é que eu falo que os homens que estão em grupos reflexivos, quando eles não reincidem, é porque eles compreenderam a sua parcela de responsabilidade naquele evento, que é um evento negativo, porque a violência será sempre um evento negativo, e compreendem que eles podem mudar. Tá, mas a cadeia ressocializa? É capaz disso, na sua opinião? A senhora tem, diria assim, algum exemplo de que o cara passou 10, 15 anos lá e voltou, não diria um santinho, mas ele voltou recuperado? Olha, dentro do contexto da violência doméstica, eu desconheço essas estatísticas. O que nós temos no crime em geral são estatísticas negativas, certo, né? De reincidências fortíssimas. Infelizmente. O cara sai pirado. O cara do sistema, que é usuário do sistema penitenciário, no sentido de ser preso, ele vai 70% reincídio. Então... 70%? Entendeu? É muito forte. Então, é muita gente. É muita gente. Até porque, vamos lá, o cara também volta, às vezes, mais brutalizado do que o que entrou, né? É incrível. Enfim, aí seria papo pra gente... Aí vem o modelo da prisão. E aí eu teria que chamar meu colega Edmundo Reis, que é especialista nessa área, que entende muito dessa questão, né, de execução penal. É isso. A gente já está chegando ao finalzinho, né, já estão sinalizando pra gente aqui, e eu gostaria de dizer uma coisa aqui. As mulheres que estão agora nos assistindo e que são vítimas de tudo isso que a gente falou aqui com relação à violência, né? Aí vem... o vicaricídio, né, da qual alguma pode ter sido vítima, a violência com tapa, com uma facada, a violência sexual, enfim. O que é que a senhora diria para essa mulher que está agora acompanhando a gente nesse instante, doutora, para a gente encerrar? Que ela vá embora dessa relação o mais rápido possível. E digo também que quando ela sair, ela tenha cuidado. Infelizmente, os 6 primeiros meses, até mais ou menos 2 anos após o rompimento, é o momento mais perigoso para essa mulher. Então, que ela saia buscando se proteger, que se for o caso, ela saia da relação com uma determinação judicial para isso, uma proteção judicial através de uma medida protetiva, porque a gente não é só um papel,
a partir do momento que ela tem uma medida protetiva, ela desencadeia que o Estado a proteja, de alguma maneira, inclusive podendo colocar, né, equipamentos. Hoje já tem até a obrigatoriedade, né, do uso da tornozeleira eletrônica para monitorar essa situação de violência, enfim. Então, o que eu posso dizer é isso. Saia o mais rápido possível, mas não saia de peito aberto. Não saia achando que, terminei a relação, ele não vai mais me procurar. Saia com cuidado. Observe, tá? Se possível, mude hábitos, né? Se possível. Aí você está dizendo que é a mulher que tem que mudar, é a realidade. E eu estou pedindo que ela mude hábitos na precaução da vida dela. Entendeu? Então, assim, deixar de frequentar lugar em que sabe que ele domina. O cara que gosta do bar tal, não vá para esse bar. Entendeu? Não é que ela tenha que ser limitada, mas é uma questão de precaução. E aí é um conselho que eu dou muito mais como mulher do que como jurista. Uhum. Porque eu, como jurista, poderia dizer, não, a medida protetiva está aí, ela tem que ter a proteção, e não sei o quê, mas a prática que nós vemos é que, às vezes, essa mulher ela acaba sendo exposta em situações que ela poderia ter evitado, né? Numa simples mudança. Fique atenta de que o risco ainda existe, é isso que eu quero dizer. Uhum. O risco ainda existe. E que, a partir dessa atenção ao risco, siga a sua vida, procure crescer, procure relações mais saudáveis, não repita o ciclo. Tem mulheres que repetem o ciclo. Então, ela sai de uma relação abusiva e entra em outra. Não repitam, observem os padrões. O padrão mais difícil, mais perigoso é o padrão daquele homem controlador. Então, não entre em relações que você se sinta controlada, que você perceba que há um domínio dele. E procure viver sua vida da melhor forma. É muito ruim ser vítima, viu? É muito ruim ter a pecha de vítima. As mulheres, elas acabam... têm até vergonha de dizer que são vítimas. Então, viva a sua vida, procurando estar adiante, mas com muita atenção, muita cautela. E procurando até mudar também seu próprio comportamento nesse sentido. Não volte aos ciclos da violência. Ok. Muito obrigado, mais uma vez, pela gentileza, né, de permitir que eu participe desse programa, que eu acho assim de uma extrema importância para a sociedade de modo geral e para as mulheres, das quais eu tanto gosto e tanto amo. O carinho que eu tenho pelas mulheres, pelo amor de Deus. Doutora Sara, forte abraço mais uma vez, tá? Eu que lhe agradeço, Genildo, você é um parceiro incrível, é uma voz masculina que ecoa, né? Isso é muito importante. Nós precisamos de homens como você. Vou falar enquanto posso. Pois mas é importantíssimo isso de verdade, porque você traz uma percepção masculina sobre esse tema e traz com tanta propriedade no sentido de combater, né? De mudar essa sociedade. Eu lhe agradeço muito. Tá bom, então. Eu quero até fugir aqui do roteiro, deixar um abraço para duas mulheres muito lindas, né? Então, na minha vida. Uma delas é Laura e a outra vem aí. É Clara, minhas duas netinhas, as duas primeiras netinhas da minha vida. Meu Deus, que delícia, né? Muito bom. Forte abraço para você e não se esqueça, compartilhe este programa com todas as suas amigas, com seus amigos também, compartilhe, assine o nosso canal para dar uma forcinha e vá espalhando esta ideia. E um detalhe também importante que eu volto a lembrar aqui, olha, o número para você ligar é 180, ou pode ligar também para 190, ou pode também ligar para um amigo, ou pode botar a cabeça na janela e dizer, socorro, estou sendo agredida. Somente isso, tá bom? E pode também o 127, que é o número do Ministério Público, que em todo o país que atende também. 127, 180, 190 e um pedido de socorro. Tomara que não precise. Um abraço a todos.